Bom dia. É, é uma grande honra e prazer falar com vocês. Eu sinto muita emoção de estar aqui com vocês. Faz mais que 30 anos eu recebi uma bolsa para aprender português. E também eu era um jovem muito da esquerda. Quando eu tinha 17 anos, eu fui para Nicarágua para ajudar os sandinistas. Lá eu conheci Daniel Ortega. É verdade, eu tenho foto dele comigo. Eu era uma pessoa muito estranha, de uma certa forma, né? Ainda sou. E eu li um livro que se chama Sem Medo de Ser Feliz. Era uma tradução desse livro de português a inglês. Eu fiquei totalmente enamorado no PT e com a figura de Lula, e também eu tinha uma relação aos movimentos camponeses. E fui ao Brasil em 1992 a primeira vez. E aprendi português em Fortaleza, e depois eu fui para São Luís, onde eu fiz um internship, um estágio com a Sociedade Maranhense em Defesa dos Direitos Humanos, que eles estavam fazendo. Era um grupo de advogados fundados pelo Ford Foundation, ajudando os financiados pelo Ford Foundation, fazendo ajuda para os camponeses que estavam resistindo a invasões da terra, mas também ajudando o MST a ocupar terra. E em 1994 eu morei um pouco tempo em São Paulo e fiz entrevista com o Lula. E eu escrevi artigos sobre esse momento hoje, publicado por X e por meu Substack. E uma coisa importante entender é que quando eu era criança, a esquerda nos Estados Unidos, eu acho que em outras partes do mundo, era muito liberado. A gente era da esquerda, mas a gente cria muito na liberdade da expressão. Era uma coisa muito importante para a gente. Em 1977, o Corte Supremo dos Estados Unidos resolveu que os nazis podiam fazer manifestação num bairro dos judeus. É uma coisa incrível. Eu senti chocado no momento quando eu aprendi essa história. E não foi somente um bairro de judeus, mas de sobreviventes do Holocausto. Uma coisa incrível, né? Para entender nosso compromisso à liberdade nos Estados Unidos. Em 1989, o Corte Supremo decidiu que a gente pode queimar nossa bandeira. E nesse assunto, como o David disse, era os conservadores que queria prevenir a queimar a bandeira. Proibido. E eu, claro, estava muito em favor em queimar a nossa bandeira, por muitos motivos. E, pois eu fiz uma entrevista com o Lula, e uma coisa que me atraía a ele era o seu compromisso à liberdade. Ele falava muito disso, e eu perguntei diretamente a ele: você quer virar o Brasil a Cuba, onde existe censura? E ele me disse: não, o povo brasileiro não quer essa repressão, eles não querem essa censura. E eu tampouco. Eu sou brasileiro e eu gosto de minha liberdade. Ele me disse isso. Ele me disse que ele foi, eu acho, preso, né, pela ditadura, e foi censurado, não sei, mas ele foi perseguido. E então eu acreditava nele. E não sei se foi verdade, não sei se foi verdade quando ele me disse, ok,
Mas agora, como o David descreve, eu descrevi hoje, o governo Lula está propondo muitas medidas, muitas leis, ações para censurar as pessoas, que realmente me faz triste, me dá medo. E muitas partes disso do complexo industrial da censura é semelhante com o que a gente tem nos Estados Unidos e que eles estão fazendo na Europa. Mas como é com muitas coisas brasileiras, aqui é mais agressiva, né? Esses os demandas de Alexandre de Moraes muito fortes, muito sérios, e ele está agindo como... Ele parece a nós como ele é legislador, não como somente um juiz. Nosso Corte Supremo ainda é uma instituição para balancear as paixões. Vocês talvez saibam que o Corte Supremo de meu estado, onde eu me cresci, Colorado, eles retiraram Trump do boleta, né? Da cédula eleitoral. Do cédula eleitoral. Mas o Corte Supremo Federal, eles, de um voto 9-0, decidiram que o Trump pode continuar. Então, para ver o seu Supremo Tribunal Federal e o TSE comportam dessa maneira muito agressiva é uma coisa chocante. Queria dizer também que eu sou jornalista hoje. Eu ganho meu salário de jornalismo. E nos anos passados eu tinha feito outras coisas. Mas eu estou dedicado a revelar as verdades e de lutar contra a desinformação. Isso é o que eu faço todos os dias. É minha paixão, é minha profissão. Eu tenho escrito 2 livros nos últimos 4 anos. E os 2 livros, cada um tem 400 páginas. 100 páginas só é de referências. Os dados, os estudos, tudo. Nunca imaginei que os erros que eu estava criticando devem ser censurados. Eu nunca quis censura de ninguém. Imagina. Mas eu enfrento a desinformação todos os dias. Para mim é um prazer da vida de como se diz debunk? Debater as informações falsas. Ou combater a desinformação. Até a minha própria desinformação. Os meus 2 livros descrevem os meus erros que eu fiz. E também eu descrevo por que eu fiz. Porque eu tinha uma ideologia que todo mundo é o mesmo, tem que ser igualdade imediatamente, uma perspectiva de Rousseau, né? De Marx e tal. É muito semelhante aqui, né? Eu tenho mas nunca imaginei que uma pessoa quer censurar. Eu acho uma coisa muito estranha e não entendo realmente de onde vem. Eu acho um tipo de doença realmente. E outra coisa que queria dizer que, bom, imediatamente depois de publicar os Twitter Files Brasil, saiu muita desinformação sobre os Twitter Files Brasil. Até teorias de conspiração, que era uma coordenação. Então eu queria explicar o que aconteceu. Porque eu sinto um pouco envergonhado, porque eu tinha esses arquivos dos Twitter Files por 1 ano e meio, mas eu nunca procurei nada sobre o Brasil. Isso eu queria pedir desculpas, porque eu deveria ter feito. Mas obrigado a David e Eli, eles pediram, eu acho que mais que uma vez. E até que
Só foi que eu sabia que eu ia ao Brasil a participar e dar uma palestra ao Fórum para a Liberdade. Fórum da Liberdade. Fórum da Liberdade, que o deputado Van Hatten me convidou. Então, como David sabe, a gente estava trabalhando muito para que eu possa publicar antes da palestra. Eu cheguei aqui ao hotel, publicamos. Só foi 3 pessoas mais que eu que sabia. A palestra. David, Eli e minha colega nos Estados Unidos. Nem minha esposa, nem Elon Musk, ninguém sabia que a gente ia publicar os Twitter Files. E a palestra não era sobre os Twitter Files. E a palestra não era sobre os Twitter Files, a palestra era sobre o meio ambiente, que realmente é a minha especialidade. Eu sou uma pessoa muito nova a essa questão da liberdade de expressão, é verdade. Eu nunca pensei em minha vida inteira que eu precisava se tornar um ativista em favor da expressão livre. Era uma coisa que eu pensei um pouco óbvio, né? Porque não precisa... Todo mundo sabe, todo mundo na esquerda, na direita sabe que a expressão livre, a liberdade da expressão é fundamental. Se você perde essa, você perde tudo a democracia. Então, uma coisa que me dá mais raiva que nada é a ideia que precisa de censurar para proteger a democracia. Incrível. Totalmente orwelliano. Correto? Orwelliano. A gente precisa censurar para a verdade. Imagina. Mas esse discurso existe nos Estados Unidos também, existe na União Europeia. E se quer falar de coordenação, a gente vê coordenação. E David descreve coordenação. Mas a diferença é que a gente tem provas, a gente tem evidência. O envolvimento das agências de inteligência, as agências de seguridade. Não sei se vocês sabem, mas o Elon Musk, eu acho que o que eu entendo da história é que ele comprou o Twitter porque ele pensava que era muito woke, culturalmente, né? Woke se traduz. Tem wokeismo, né? Desculpa. Wokeismo, agenda woke. Ele comprou porque a cultura dentro era muito woke. Existe um debate sobre o transgenderismo, por exemplo. Algumas pessoas utilizam o pronome ele a referir ao masculino transgênero, outras dizem ela. Eles censuraram as pessoas que não usavam ela para o masculino, né? Censuraram uma pessoa, minha amiga Megan Murphy. E então, eu acho que isso foi. E quando a gente, a minha amiga, porque ela não me convidou, eu fiz, a verdade é que eu fiz uma crítica de Elon Musk em meu livro, Apocalypse Never, uma coisa um pouco engraçada. Mas a minha amiga que me convidou a entrar ao Twitter, o SED, para ter acesso aos arquivos de Twitter. E primeiro a gente descobriu que sim, era uma cultura muito de woke e a censura era como vocês sabem. Mas depois a gente descobriu que houve pedidos vindo do FBI, do Departamento de Segurança da Pátria, de ato de apropriação envolvimento. E isso nos deu muito medo, né? Eu não sou experto na liberdade de expressão, mas eu sei que não quero os policiais envolvidos. Até se você vê a minha conta de X, disse desfinanciar os policiais de pensamento. Faz sentido? Desmonetizar as polícias do pensamento. Ok? Eu sou em favor. Ok. Outro ponto que queria dizer. Muitos jornalistas brasileiros se sentem chocados. Muitos jornalistas brasileiros me dizem: não, mas precisa de censurar as pessoas que estão fazendo críticas do processo eleitoral. Por quê? Porque havia esse como se diz, riot?
por causa do 8 de janeiro, ok? Diz nisso. Ah, que loucura! Não tinha segurança suficiente. É por isso que tem o 8 de janeiro. Eu acredito que precisa de segurança, né? Policiais para proteger as pessoas no mundo real. Não precisa dos policiais para proteger as palavras e para monitorar as palavras. É uma coisa muito creepy, né? Assustadora. E o discurso é o mesmo nos Estados Unidos. Que o 6 de janeiro, nosso 6 de janeiro, é por isso que precisa de censura. Mas é uma loucura. Imagina, se houvesse um problema com as eleições, como vão saber se não tem a liberdade de expressão? Como vai saber? A gente já passou siglos de democracia. Séculos de, às vezes, uma palavra espanhol, você entra. Séculos. Tá indo bem, né? Obrigado. O menos possível que o... Às vezes sinto como criança, mas... séculos de democracia com pessoas reclamando sobre o processo das eleições. E ainda temos democracia, né? Imagina. Mas agora eles querem censurar as reclamações sobre as eleições. Agora, eu não pensei que a eleição de Biden foi roubada. Esse não é o meu ponto de vista. Mas eu defendo o direito das pessoas a dizer isso. Se você não defende ideias que você odeia, você não realmente é defensor da liberdade de expressão. Se você só defende as ideias que você gosta, não é, você é partidário, né? Uma coisa, eu sinto chocado que uma pessoa precisa de explicar isso, até explicar isso para jornalistas. Mas é uma coisa que a gente tinha que fazer. O que mais? O que mais ia dizer, David? O que queria? Tá bom. Muito obrigado a vocês. É um grande prazer. Muito obrigado. A partir desse momento, quero agradecer às pessoas que estão nas redes sociais, acompanhando. Há muita consistência na rede social, há um interesse do país inteiro nesse momento. Daqui a pouco vai haver um corte ao vivo na TV Senado, que vai começar, já houve, o plenário... Está na internet. Acho que vão ser censurados na internet. Ah, tá. Vocês continuem nas redes sociais, né? Porque antes que elas parem, né? Eu tenho algumas perguntas aqui, mas vou direto para não que seja cansativo. Ao final farei essas perguntas que estão vindo de internautas, mas o primeiro inscrito, senador Rogério Marinho. Bem, bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o nosso senador Magno Malta, que preside a sessão de hoje, foi o autor do requerimento que nos permitiu estar aqui no dia de hoje, né, vocalizando aqui o sentimento de todos os senadores e deputados da oposição. Quero cumprimentar os nossos convidados, o senhor David Agape. Agape, se eu não estou enganado, significa uma reunião, né? O doutor Magno Malta, que é o nosso tradutor bíblico aí. Agape é amor, né? Amor, filéu, amor, a Bíblia. Amor verdadeiro. Verdadeiro. Olha. Agape é a palavra amor. Cumprimentar o senhor